Violência contra a mulher em São João da Barra. Flagrante de agressão no meio da rua repercute nas redes sociais. Homem que agrediu a namorada foi preso. Acidente na pecuária. Jovem de 22 anos que estava em moto que colidiu com caminhonete está em estado grave. Obras no trânsito de Campos. Interdições na região central da cidade continuam, mas motoristas ainda reclamam. Hoje é segunda-feira, dia 19 de junho. Nosso RJ2 já está no ar. Olá, boa noite para você. Já estamos no ar com as principais notícias do norte do estado. Então, como sempre, siga com a gente e muito obrigado pela sua companhia. A gente abre o nosso RJ2 de hoje com as imagens que marcaram o fim de semana aqui no norte do estado. Mais um caso de violência contra a mulher. Meu Deus! Desta vez, flagrado por pessoas que passavam pelo local. Você acompanha agora as imagens, né? Foi durante os festejos de aniversário de São João da Barra, nesse fim de semana. O homem é o namorado da mulher agredida. Essas imagens são terríveis, né? Esse homem, inclusive, foi preso. A gente vai conversar ao vivo agora com a Monique Teixeira, que vai passar as atualizações desse caso pra gente ao vivo agora. Conta pra gente, Monique, mais um caso revoltante que a gente traz aqui no RJ2, infelizmente. Boa noite pra você. Muito boa noite para você, João, para quem está assistindo o RJ2, exatamente. Mais um caso que a gente não tem nem vontade de noticiar, mas a gente precisa deixar os telespectadores bem informados. De acordo com a polícia, essa mulher passa bem. Logo depois dessas agressões, ela foi encaminhada para um posto de saúde de São João da Barra, fez um exame, logo foi liberada. Depois também ela passou por exame de corpo de delito e foi liberada. Esse crime aconteceu na noite do último sábado em São João da Barra, que fica no norte fluminense, durante uma festa de aniversário da cidade. O que acontece? São João da Barra é muito próximo aqui da gente, né? Tá sempre tendo festa, então as pessoas da região acabam indo para lá para poder curtir essa festa. Então a cidade estava bem movimentada, por isso, como a gente pode ver aí nas imagens que foram gravadas, quem está passando nesse local, agora nessa rua, a gente consegue ver que tinha muita gente na rua justamente por conta dessa festa. A gente consegue ver nas imagens que esse homem está agredindo uma mulher, ele dá vários tapas nela. Tem um momento também que ele chega a segurar a cabeça dessa mulher como se ele estivesse tentando enforcá-la. No vídeo também a gente consegue ver que alguns homens nem se aproximam ali, provavelmente tentando separar essa briga, tentando conter esse homem. Ainda segundo a polícia, esse agressor seria namorado da vítima e ele estaria embriagado. Inclusive, nessas imagens a gente consegue perceber um pouco também, né, de que ele parece realmente estar embriagado. São cenas de covardia que servem como alerta para que as mulheres não deixem isso passar em branco, que atitudes como essa, crimes como esse precisam e devem ser denunciados. Esse caso foi registrado na delegacia de Guarulhos, aqui de Campos, porque já que esse do fim de semana, por isso foi registrado aqui em Campos. O caso ele segue sendo investigado, mas até o momento a polícia não disse qual é a motivação desse crime. A única coisa é que a delegada me confirmou hoje à tarde, quando eu conversei com ela, que esse homem estaria embriagado. Muito bem, a gente está com um problema, né, no áudio da Monique Teixeira, mas deu para entender a informação, deu para entender o recado. Você ainda acompanha as imagens na sua tela agora. São imagens bastante revoltantes e o que mais assusta, né, isso acontecendo no meio da rua, as pessoas passando sem nenhum constrangimento dessa pessoa, desse homem, né, que depois é até cercado ali por outras pessoas que também indignadas com essa situação. Você repara no fim do vídeo, né, outras pessoas chegando ali para apartar. É muito revoltante, com certeza, é um tipo de situação que a gente espera que não aconteça de novo, é o tipo de situação que possa servir de alerta para muitas pessoas que estão nos assistindo agora e de repente convivem com alguma situação como essa, ou já conviveram, já passaram por isso e que por um motivo ou outro não denunciaram, não contaram para ninguém. É muito importante a denúncia nessa hora para que as pessoas não fiquem também reféns dessa situação tão terrível, para que as mulheres também não precisem se submeter a esse tipo de situação, né? Bom, ela foi levada para o hospital, foi liberada, esse homem foi preso, como a Monique Teixeira falou, e a gente continua acompanhando esse caso. Mas as cenas são terríveis, terríveis mesmo.
Olha, um suspeito de tentar furtar trilhos de trem foi preso em Campos. O caso foi ontem na Avenida Carmen Carneiro, em Guarus. Segundo a Polícia Militar, os agentes viram o homem no momento em que ele retirava parafusos dos trilhos. Ele foi preso com uma chave de boca, uma barra de ferro e 4 facas. Esse caso foi registrado na delegacia de Guarus. Continua internado um homem de 57 anos que perfurou o pulmão depois de uma passarela ceder junto com ele no distrito do Imbé, em Campos. Segundo moradores da região, a ponte atravessava o rio Mocotó e foi improvisada, inclusive, pelos próprios habitantes do distrito lá em 2012, quando uma ponte de madeira que tinha sido construída pela prefeitura na época também cedeu. Desde então, eles alegam que nada foi feito no local e que alguns acidentes menores também já tinham acontecido. O homem caiu da passarela no último sábado e foi levado para o Hospital Ferreira Machado. A unidade afirma que ele permanece estável na clínica cirúrgica. A Secretaria de Agricultura disse em nota que uma ponte provisória vai ser construída no Imbé até que a definitiva, de concreto, seja instalada no local, mas ainda não deu prazo para a construção. E foi enterrada hoje à tarde a jovem que morreu baleada por um agente da Polícia Rodoviária Federal durante uma abordagem na BR-040, rodovia que liga o Rio a Petrópolis. Esse é um dos destaques do Giro de Notícias. Anne Caroline Nascimento da Silva, de 23 anos, estava voltando de um restaurante de carro com o marido no sábado à noite, quando morreu baleada durante uma blitz da PRF em Duque de Caxias. A família diz que o carro onde a jovem estava parou na abordagem, mas que os agentes federais atiraram. O episódio foi por volta das 10 horas da noite, na pista sentido Rio, no acesso à linha vermelha. Anne chegou a ser levada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu e morreu. Outra mulher também foi ferida. Um policial foi preso. Em nota, a PRF tinha falado em um acompanhamento tático a um veículo suspeito em fuga, não confirmando, no entanto, se o carro a que se referiu era o que Anne Caroline estava. Um homem foi baleado por um policial militar que estava de folga em Macuco, na região serrana. Os dois tinham participado de um evento de trilha na cidade. A vítima não resistiu e morreu. O PM está preso. O caso aconteceu ontem. O Anderson Pereira, de 29 anos, costumava fazer trilhas com o grupo. A polícia diz que está investigando a motivação do crime e confirmou que houve um desentendimento entre a vítima e o PM. O Anderson era casado e deixa uma filha de 8 anos. O policial foi preso e levado para a delegacia de Cordeiro. O ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve no Rio de Janeiro hoje para assinar acordos na área de segurança pública. Num evento com o governador do estado, Cláudio Castro, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, ele anunciou a entrega de mais de 20 viaturas, drones e armamento, além da criação de casas da mulher para combater o feminicídio. O acordo também tem como objetivo a cooperação entre os governos para reduzir o roubo de cargas no estado. Entre as medidas também está o aumento na capacidade do sistema carcerário estadual. E o ministro também informou que há projeto para a construção de novas unidades prisionais no estado. A Justiça do Rio autorizou hoje a transferência de 26 presos do estado para unidades prisionais federais por pelo menos 3 anos. A lista, que envolve detentos envolvidos com milícias e facções criminosas, tem 2 nomes de Campos. Frâncio da Conceição Batista, o Nolita, preso em 2018 e apontado pela Polícia Civil como chefe do tráfico no Parque Santa Rosa, e Luiz André Ribeiro Fiuza, preso pela Polícia Federal em 2005 e apontado pela investigação como líder na comunidade Tiragosto. Na decisão, o juiz Marcel Laguna Duque Estrada, da Vara de Execuções Penais, determina que os presos sejam mantidos na penitenciária Bangu 1 até que a transferência seja efetivada. No estado do Rio, mais de 30 mil idosos foram vítimas de golpes no ano passado. O número é mais que o dobro do que foi registrado em 2021. O levantamento é do Instituto de Segurança Pública, que aponta ainda que a média de idosos vítimas da ação dos golpistas chegou a 83 por dia.
Mais de 30 mil idosos procuraram a polícia no estado do Rio no ano passado para prestar queixa. Os dados mostram que entre os anos de 2021 e 2022 houve um aumento de quase 57% no crime de estelionato contra a pessoa idosa. O detalhe é que as mulheres representam a maior parte delas. Teresópolis registrou 140 casos a mais em um ano. Do total, mais de 60% são mulheres. Em Petrópolis, os casos também aumentaram. Foram 539 casos só em 2022, 113 casos a mais na cidade comparado com o ano anterior. Maricá registrou 166 casos de golpes a idosos. Mais de 55% dos casos são mulheres. Em Itaperuna, foram 86 registros em 2022. Em 2021, foram 50 casos registrados. 59% das vítimas também foram mulheres. Em Campos, as mulheres também são a maior parte das vítimas dos 510 registros de golpes contra idosos na cidade. Mais de 54% já caíram num golpe. Em Cabo Frio, 324 registros foram feitos em 2022. Em 2021, foram 158. Mais de 57% dos golpes de estelionato em idosos também foram do sexo feminino. Qualquer prática que vise a apropriação ilícita do patrimônio de um idoso é considerada crime. Isso inclui obrigar o idoso a assinar documentos ou procurações sem o seu consentimento ou conhecimento do que está sendo assinado, forçá-lo a alterar testamentos ou contratos, fazer com que ele faça doações, ou seja, coagido a pegar empréstimos consignados, financiamentos ou contrair dívidas no cartão de crédito. Recusar a ajuda de estranhos na boca de um caixa eletrônico é apenas mais um entre tantos cuidados. Os golpes também são aplicados por telefone, seja por mensagens ou ligações. E para se proteger, é necessário desconfiar de pessoas que surgem do nada, oferecendo propostas vantajosas. Falaram que meu filho tinha morrido, que eu tinha ganho na loteria. Falando que o filho não estava em casa, desse tipo, essas coisas Mas, graças a Deus, eu peguei, desliguei logo e não caí nesse golpe. Chegou a hora da gente ver como fica o tempo em todo o estado. Maiara Rodrigues chega para contar para a gente agora. Uma ótima noite para você que está acompanhando o nosso RJ2 de hoje. A semana começou ainda com chuviscos isolados, isso em algumas cidades. Vamos dar uma olhadinha no satélite? A gente está com esse sistema de alta pressão no oceano e ele tentou deixar o sol aparecer, só que a gente ainda está recebendo aqueles ventos úmidos do oceano. Por isso, hoje ainda tivemos algumas nuvens e chuviscos isolados, mas só no litoral do estado. E no litoral da região norte, os ventos ainda estão mais intensos agora à noite, com rajadas de até 50 km por hora. A partir de amanhã, o tempo fica firme em todo o estado. O dia até começa com névoa, nevoeiro, mas logo o sol aparece em todas as regiões. Vamos ver então como ficam as temperaturas para amanhã. No norte e noroeste, as máximas ficam entre 25 e 26 graus. As mínimas entre 14 e 16 graus. Um ótimo início de semana para você e até amanhã. Ainda hoje no RJ2 a gente fala das obras e transtornos para motoristas hoje no centro de Campos. Vamos com imagens ao vivo da cidade para a gente acompanhar esse começo de noite de segunda-feira. Você acompanha agora imagens ao vivo da Avenida 28 de Março no cruzamento com a Beira Valão. Agora em Campos, 20 graus sendo registrados e a gente volta já. Continua em estado grave no Hospital Ferreira Machado, a mulher de 22 anos envolvida em uma batida entre um carro e uma moto na Pecuária. Imagens da câmera de segurança mostram o momento do acidente em um cruzamento na noite de ontem. Segundo a Polícia Civil,
O homem que dirigia a caminhonete fugiu do local sem prestar socorro. Você acompanha agora o momento da batida ali no topo da sua tela. 2 pessoas estavam na moto. Além da mulher atingida, que estava no carona, o piloto também ficou ferido. Mas ele recebeu alta de madrugada com apenas dentes quebrados. A delegacia do centro informou ainda que continua investigando o paradeiro do motorista e que algumas peças da caminhonete foram recolhidas e entregues aos policiais. E em Campos, uma obra de recapeamento asfáltico causou transtornos no trânsito hoje. A Avenida 7 de Setembro, no cruzamento com a Rua Doutor Felipe Web, precisou ser interditada. E aí os motoristas precisaram exercitar a paciência. Rian Souza esteve por lá hoje à tarde e vai trazer as informações para a gente agora. Inclusive está aí no local, né, Rian? Conta para a gente a movimentação. O tumulto já passou, continua agora de noite. Como é que está o trânsito aí na região? Boa noite para você. Oi, João, uma ótima noite para você, para quem nos acompanha no nosso RJ2. João, agora está muito tranquila a movimentação aqui no trecho da Alberto Lamego, com a Avenida 7 de Setembro, também a Avenida Doutor Felipe Web. Está muito tranquilo, até porque as obras se encerraram por volta das 5 da tarde. Mas durante o dia, o motorista teve que redobrar a atenção e também a paciência. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o Felipe Soares, mostrar um pouco da movimentação agora nesse trecho aqui da Avenida Alberto Lamego, 7 de Setembro, um pouco ali na frente também, cruzamento com a Avenida Doutor Felipe Web aqui em Campos. Com a rua fechada durante o dia, os motoristas que seguiam pelo sentido Parques Califórnia, centro da Avenida 7 de Setembro, tiveram que acessar a Rua Saldanha Marinho ou então a Avenida 28 de Março, o que gerou um movimento muito intenso. Hoje, durante o dia, o trecho da 7 de Setembro, que recebeu o serviço de recapeamento asfáltico, foi da Felipe Web até a Rua dos Goitacazes, antiga Rua do Gás. Muitos motoristas reclamaram, principalmente do horário dessas obras aqui na cidade. Vamos conferir. Eu achava que poderia ser final de semana, né? Porque durante a semana causa um transtorno muito grande pra gente que já mora aqui desde novo, né? Saída e entrada, aí o fluxo que tá indo pra lá, tá entrando tudo aqui pra sair pela Ponte da Lapa. Aí fica um fluxo grande até pra sair dentro de casa ali. Tem hora que entra um monte de caminhão aqui e atrapalha até a gente sair dentro de casa ali. Entende, se for pra melhor, né? Até que seja bem-vindo, né? Outro ponto importante que também passou por obras aqui na cidade foi na Avenida 28 de Março, próximo ao antigo estádio do Americano, o Godofredo Cruz. Esse trecho da 28 passou por nivelamento de tampões. Essas obras tiveram início às 7 da manhã e terminaram por volta das 5 da tarde. Esse nivelamento dos tampões aconteceram depois desse trecho ter sido totalmente recapeado. A nossa produção entrou em contato com a prefeitura e perguntamos sobre um cronograma de obras da cidade, até mesmo para os motoristas se programarem melhor. Mas essa pergunta não foi respondida. Em nota, a prefeitura disse que essas intervenções fazem parte do pacote de obras nas 103 ruas estratégicas para o tráfego dos veículos que estão recebendo uma nova camada asfáltica. A nota ainda diz que o pacote de obras integra o programa Asfalto Novo, que é uma parceria firmada entre a Prefeitura de Campos e o governo do estado. João, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Rian, pelas informações. Boa noite para você. É importante que a gente continue acompanhando esses trabalhos e, claro, que esses trabalhos sejam também anunciados à população, para que a população tenha acesso a essa informação e não seja pega de surpresa quando vê essas intervenções acontecendo no centro da cidade. Hora de saber o que está em destaque nas nossas páginas do G1 com a Ariane Marques. Olá! Estamos no Junho Violeta, que é o mês de conscientização para combater a violência contra o idoso. E a cidade de São Pedro da Aldeia está com programação nas unidades de estratégias da saúde da família e unidades básicas de saúde. No G1 da região dos Lagos, você confere a lista das unidades que contam com programação que começou hoje e segue até a próxima sexta-feira. Os horários de atendimento mudam de acordo com a unidade. E agora a gente segue para Araruama porque tem ação itinerante no distrito de Praia Seca. O objetivo é fazer o cadastro dos moradores no CadÚnico para que possam ter acesso aos benefícios do governo federal, como Bolsa Família, por exemplo. A ação em Praia Seca vai ser amanhã, na Escola Municipal Comandante Sérgio Ribeiro de Vasconcelos, das 9 da manhã às 3 da tarde. No local, moradores também vão encontrar serviços como aferição da pressão arterial, dentista móvel, atualização da carteira de vacinação, além de cuidados com os cabelos.
pelos. E para a criançada se divertir, brinquedos infláveis. Veja na reportagem do G1 os documentos para você se cadastrar no CadÚnico. E para fechar, foi lançado hoje em Macaé um edital com mais de 500 vagas gratuitas para curso de capacitação. As inscrições podem ser feitas na quarta e quinta-feira desta semana. Atenção, então, para não perder o prazo. Na sexta, tem inscrição para as vagas remanescentes. E são cursos de auxiliar administrativo, de almoxarifado, recepção, inglês básico para mulheres, plataformistas, cuidador infantil, cuidador de idoso, recepção hospitalar, informática básica, entre outros. O link do edital completo você encontra no G1 Norte Fluminense. E eu fico por aqui, QR Codes na tela ajudam você a acessar estes e outros conteúdos. Até mais. Tchau. Ainda hoje na RJ2 a gente fala do alerta da Secretaria de Saúde de Campos sobre a prevenção à febre maculosa. Imagens ao vivo da cidade, você acompanha agora a movimentação na BR-101, hoje praticamente vazia na altura do Parque Rodoviário, né? 20 graus ainda aqui em Campos, nós voltamos já. Nosso RJ2 está de volta para falar de um assunto que tem preocupado muitos brasileiros, a febre maculosa. A Secretaria Municipal de Saúde de Campos está alertando e orientando moradores sobre a prevenção da doença. E a gente conversa ao vivo agora com a Aline Peçanha, que vai trazer as informações. Aqui em Campos ainda não tem nenhum caso confirmado da doença, mas a gente lembra que ainda tem um em processo de investigação, né? Conta pra gente, por favor. Boa noite para você. Exatamente. Apesar de não termos casos confirmados, existe uma morte que segue sendo investigada, João. Boa noite para você, para quem assiste o RJ2 de hoje. Os exames laboratoriais desse paciente está em análise no Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, mas ainda não há um resultado sobre essa investigação. O médico e superintendente da Rede Campos de Saúde Pública, Charbel Cury, gravou um vídeo para a nossa equipe falando sobre o aumento no número de carrapatos durante essa época do ano, mas garantiu que a rede está preparada caso surjam casos de febre maculosa na cidade. Vamos ouvir o que ele disse. A partir de agora, no segundo semestre, período de junho até o final do ano, começa esse período de reprodução dos carrapatos. Então vai aumentar a quantidade de carrapatos que vão transmitir a febre maculosa, que é transmitido pela bactéria. Então, pensou em febre maculosa, tem história de contato com carrapato, picada de carrapato, procure o tratamento na emergência, porque as nossas emergências em Campos estão preparadas para fazer o tratamento. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que existe um protocolo de identificação, diagnóstico e tratamento da doença e que esse protocolo foi enviado para as unidades de saúde que recebem pacientes pela rede municipal. Os profissionais também de saúde, segundo a Secretaria Municipal, receberam treinamentos no ano passado e vão voltar a receber esses treinamentos novamente agora esse ano. A Secretaria também informou que o Centro de Controle de Zoonoses só realiza dedetizações específicas quando há casos confirmados da doença. E também deixam aí a orientação para a população para evitar o contato com carrapatos, para manter os ambientes higienicamente arrumados e também todo cuidado é importante nesse momento. Volto com você no estúdio, João. Com certeza, Aline, orientações muito importantes, né? Obrigado pelas informações, boa noite para você. E o governo do estado confirmou hoje mais 2 casos de gripe aviária. Os registros foram na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, e em Angra dos Reis, na Costa Verde. As aves infectadas eram da espécie 30 réis de bando. Com isso, agora já são 10 casos confirmados no estado do Rio, 4 deles em São João da Barra. Tem um caso em Niterói, 2 em Niterói, 1 em Cabo Frio, 2 no Rio e agora 1 em Angra dos Reis. Não há até o momento nenhum registro de pessoas contaminadas. A recomendação é não tocar em aves silvestres com os sinais da doença. Caso você veja alguma ave doente ou morta, você deve ligar para o 193 ou para a vigilância ambiental da sua cidade. Chegou a hora da gente conferir os destaques do esporte de hoje com Max Andrade.
Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a RJ2. Estou de volta aqui com vocês com as notícias do esporte. Fim de semana foi movimentado na Série A2 do Carioca, hein? O Friburguense perdeu mais uma, 2-0 para o Olaria. Já o Maricá venceu e dessa vez foi fora de casa, em 2-1 contra o Macaé Esporte. O Petrópolis ganhou de 1-0 da Cabofriense. O Petrópolis Gonçalense é o mesmo time, né? Esse jogo foi no Atílio Marotti, em Petrópolis. Americano e Araruama ficaram no 0-0 e o Arte Sul bateu o América por 1-0. Vamos dar uma olhada e ver como ficou a classificação da Taça Santos Dumont? Olaria é o primeiro com 14 pontos, Arte Sul segundo com 11, empatado com o Maricá. Sampaio Correia, quarto colocado, 10 pontos, Americano quinto com 9, Araruama também 9 pontos, é o sexto. O Petrópolis Gonçalense, sétimo colocado, também com 9 pontos, tá? América com 6 é o oitavo, nono é a Cabofriense com 4 pontos, décimo é o Resende com 3, Macaé Esporte tem 3 pontos e o Lanterna é o Friburguense com apenas 1 pontinho. O assunto agora é natação. Os atletas de Campos foram destaque no Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno. Nicole Twin e Heitor Tinoco foram vice-campeões nos 50 metros nado livre. Os dois atletas campistas representam o Flamengo. O Heitor também foi bronze nos 100 metros nado livre. Parabéns aos dois jovens atletas de Campos, que já são mais que promessas do esporte, né? Eu vou ficando por aqui, gente. Uma ótima noite para vocês e, é claro, amanhã a gente se encontra. Muito bem, 7h35. A gente te convida agora para nos acompanhar também nas redes sociais. Lá você vai encontrar os nossos bastidores. Só acessar o @InterTVRJ e a Priscila Torquato e o Agrodog Veludo durante uma matéria em São José do Vale do Rio Preto. Na tela tem o QR Code também, tá? Você vai direto para o perfil da InterTV e aí você consegue já nos seguir, também curtir, compartilhar e comentar. A gente está esperando, então, pela sua participação também nas redes sociais. 7h36, obrigado pela sua companhia nessa segunda-feira. Nosso RJ2 vai ficando por aqui. Lembrando a você, daqui a pouquinho vai estar tudo lá no Globoplay para você conferir também, tá bom? Ótimo restante de segunda, amanhã estaremos de volta. Tchau!